Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 26 do livro Nosso Lar, Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria, não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael, em silêncio, entrando agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. No capítulo anterior, nós vimos que a mãe de Lísias, a dona Laura, ela, enquanto esperava o Rafael chegar para acompanhar o André Luiz, ela sentou com ele e conversou no sentido de uma mãe dando conselhos para o André Luiz, sabendo que o André Luiz era uma pessoa muito curiosa, um pesquisador, que a tudo fazia perguntas. Então, para que ele não chegasse apenas num novo local para observar e encher de perguntas, ela deu vários conselhos para ele silenciar, não evitar fazer perguntas, mas observar e aprender e também se jogar na primeira oportunidade que ele puder ter de serviço. Antigamente, a ver suas manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Será que todo mundo ouviu falar do André Luiz, curioso, perguntador, né? Então talvez esse olhar que Rafael lança para ele seja como assim, né? Eu ouvi falar que o André era uma pessoa curiosa, que enchia de perguntas e agora ele está quieto? Talvez seja isso que o Rafael esteja pensando. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Dona Laura, referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações, que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então, aqui nessa primeira parte, nós já percebemos aqui mudanças do André Luiz, mudança de postura, né, se mantendo em pensamento, se mantendo calado, se mantendo em prece, coisa que ele não tinha costume de fazer, e em silenciar a mente, ele foi percebendo novas atividades mentais ao silenciar. Seguindo então, André Luiz diz que compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo,
Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério, em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei, de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo ministério do auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha quanta consciência ele adquiriu com aquela conversa com a dona Laura, com aquele conselho de mãe que vê os potenciais do André Luiz no sentido da curiosidade, mas que também aconselha ele a desenvolver outras potencialidades que ele só ia descobrir no silêncio. Então, olha quantas percepções novas ele vem trazendo para o ministro, e que bom que ele está com aqueles conselhos pairando na sua mente, no seu pensamento, e que bom que ele continua com a lembrança dos conselhos da dona Laura. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Quantas vezes a gente não ficou com aquele pensamento, né, de que nós temos que receber, que nós somos sujeitos de direitos, tudo vem a nós, e aqui ele está dizendo que percebeu que ele só tem recebido, só recebe meus próprios valores. Eu quero regenerar esses meus valores, essa minha postura que até então, agora ele vê e reconhece, o médico orgulhoso e respeitado. Ele quer regenerar, ele percebeu isso e ele está fazendo um pedido sincero para o ministro. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. Que interessante o ministro falar isso. Por quê? Porque a gente tem momentos assim de plena consciência e responsabilidade e a gente assume aquilo e fala. Mas
em alguns momentos, passou algumas horas, passou alguns dias, a gente volta, tem uma recaída, a pessoa orgulhosa, a pessoa que acha cheia de direitos, né? Então, acho que foi nesse sentido aqui que o ministro falou. E como que preocupado em levantar meu ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade. Aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos, André. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Quando trabalha e consegue adquirir bens, quando consegue levantar bens, heranças, imóveis, ou mudar de posição, de cargo. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Ou seja, o que eu entendi que ele está dizendo que na Terra nós louvamos aquelas pessoas que se esforçam, que ganham bens, posições de destaque, e aqui, pelo que ele está dizendo, é durante todo o processo, não só lá no final. A compreensão durante o serviço, o esforço durante, a humildade sempre durante e contínua. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine, porque afinal André Luiz não conhece o Ministério da Regeneração. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Ele precisa conhecer tudo. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que elas estão trabalhando, elas também estão se regenerando e se iluminando. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores.
Desçamos, disse Tobias em tom grave, e notando a minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. E assim termina o nosso capítulo, que a gente possa aí refletir sobre o trabalho, sobre os nossos valores, sobre tantas e tantas informações iluminadas que traz só nesse capítulo aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.